Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te endereçar. Olá, quinto ano, meu muito bom dia a cada um de vocês, nossos 3 alunos, que estão agora no ensino remoto. A gente vai hoje iniciar nossas atividades de ciências no capítulo 7, página 190 do seu livro, tá? Se situem, por favor, se organizem e vamos lá. Então, a gente vai ver aqui as atividades humanas e a conservação do ambiente. Você observa aqui uma imagem, E dessa imagem nós podemos ver que o ambiente ele está alterado, Com certeza a gente está vendo aí máquinas, que estão alterando o meio ambiente. Só que essas transformações que são realizadas pelos seres humanos, elas provocam, alguns danos ao solo, à vegetação de forma geral. Então a gente sabe que, por exemplo, um garfo, uma colher que a gente usa diariamente, ela pode interferir nos elementos, nos ambientes naturais, Como a gente vê aqui nessa fotografia. E outros produtos também, incluindo os alimentos que a gente ingere, eles também interferem nos ambientes naturais. É importante a gente ter em mente que essas questões, toda vez que a gente consome um produto, nós estamos retirando algo da natureza. Então, aqui na página 192, a gente vai iniciar falando sobre os recursos naturais. Bom, todos os dias a gente realiza diversas atividades que necessitam de recursos naturais. E aqui a gente tem algumas atividades da qual você vai marcar aquelas que utilizam esses recursos naturais. Mas o que são recursos naturais? São todos aqueles recursos que vêm da natureza, que a natureza nos oferece. Observe as imagens e marque qual delas você acha que tem recursos naturais aí, tá? Então, aqui abaixo das imagens, a gente vê que recurso natural é todo componente proveniente dos ambientes naturais, ou seja, tudo aquilo que vem diretamente ou indiretamente da natureza, certo? Que o ser humano retira da natureza para atender às suas necessidades. E quais são eles, professora? Os minerais, a água, o ar, a luz solar, os seres vivos, entre outros que também são exemplos de recursos naturais. O ser humano ele utiliza desses recursos para produzir alimentos, para produzir as roupas, produtos industrializados, os artesanatos, energia elétrica e várias outras atividades. Basicamente, crianças, tudo que a gente consome vem da natureza, tá? Embora não seja diretamente algum produto que nós transformamos para o nosso consumo, certo? E existem 2 tipos de recursos que vêm da natureza. Os recursos que são renováveis e os não renováveis. Mas o que é isso? Os recursos naturais renováveis, o que são eles? Vamos ver. São aqueles que não esgotam no ambiente, pois eles se renovam em um ritmo constante e superior de seu consumo. Essa renovação ela pode ser natural ou ocorrer pela ação do ser humano. A gente tem aqui exemplos, o quê? A água, a luz solar, o ar, o solo, os vegetais, eles estão sempre se renovando, na natureza. Então, o ser humano hoje ele tem uma preocupação de ampliar essa utilização dos recursos naturais renováveis, que é o vento, que já é utilizado para energia eólica, A luz solar também, que já é utilizada para produzir energia elétrica, como as placas solares. E até mesmo as ondas do mar hoje também são utilizadas para gerar energia elétrica. Aqui nessa imagem você vê uma usina que gera energia elétrica a partir das ondas do mar. Isso é em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, fotografia de 2012. E abaixo nós vamos ver os recursos naturais não renováveis, que são aqueles que podem ser esgotados no ambiente, Pois a renovação deles geralmente ela envolve milhões de anos, até que eles consigam se renovar. Então é um ritmo diferente dos recursos naturais renováveis, tá? Então eles não podem ser repostos no ambiente pelo ser humano. É uma coisa que depende diretamente apenas da natureza. Então a gente vai ver aqui os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural,
que são exemplos de recursos naturais que não são renováveis. Aqui na próxima página, a gente vê que apesar de muitos recursos naturais serem renováveis, é preciso a gente utilizar de maneira consciente. Bom, como exemplo desses recursos, a gente vê a água, né, que é um recurso natural, que ela é renovável, mas, porém, né, apenas uma pequena porção dessa água ela está disponível para o ser humano. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para garantir que tenha sempre água no futuro. E para isso nós temos que cuidar da água do nosso planeta e evitar o desperdício e a sua poluição. Então a gente vê aqui a Patrícia no banho e ela se preocupa em utilizar a água de maneira consciente. Então vocês vão ver que ela e a família dela evitam o desperdício de água. Antes de ir para a escola, ela toma banho para economizar água, mantendo o registro do chuveiro fechado enquanto ela se ensaboa. Olha só a Patrícia aí se ensaboando e a imagem do chuveiro fechado, né? E aqui a gente vê que após cada refeição ela escova os dentes e ela mantém a torneira fechada e usa um copo de água para enxaguar a boca. E a gente tem aqui na próxima página várias outras imagens, né, que é feito para reutilizar essa água. A gente vê que ela acumula várias peças de roupas para usar a máquina de lavar, né? E essa água que sobra da máquina de lavar ela armazena para tá? E elas lavam o carro, a calçada, elas regam as plantas com essa água. E também eles sempre usam baldes para lavar o carro e a calçada, pois a mangueira ela desperdiça muita água, né? E a gente vê aí também que a responsabilidade dela é cuidar das plantas, né? Ela irriga as plantas, ela utiliza o regador e ela evita desperdiçar água dessa forma. Então a gente vai ver aqui na questão 2, uma questãozinha aqui para a gente responder. Circule as cenas que apresentam atitudes que você e sua família costumam ter no dia a dia para economizar água. Vamos ser sinceros, viu? Vamos ver todas essas cenas aqui e vocês vão circular aquelas que vocês costumam fazer na casa, tá? Para economizar água junto com a família, certo? Aqui nós temos a água virtual. Olha só, quando você pensa na quantidade de para a produção de alimentos e de outros produtos que você usa, né? Isso é uma pergunta, certo? Então, a quantidade de água utilizada em todo o processo de produção dos alimentos e de outros produtos é chamada de água virtual. Durante a produção da carne bovina, por exemplo, que é a criação de gado, né, de boi, nós temos uma água que os animais ingerem. Essa água ela serve para irrigação do pasto, para a produção da ração que eles comem e a água utilizada tanto na limpeza do animal quanto na limpeza da carne depois do abate, né? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos dessa água virtual e a gente vai misturar um pouquinho de ciências com matemática, certo? Então a gente vê aqui que 1 quilo de carne bovina utiliza 15.400. Para pensar nisso, a gente tomou um choque. Já pensou? 1 quilo de carne para ser consumido, ela gasta em torno de 15.400 litros de água. Olha aí 1 quilo de arroz, 2.500 litros de água. Uma camisa de algodão para ser feita, 2.500 litros de água. Um celular, 900 litros de água. E 1 quilo de maçã, 820 quilos de água. Então são coisas assim que a gente nem imagina no nosso dia a dia que consuma tanta água assim, né? Aí imagine que uma família comprou 6 quilos de carne bovina, 2 quilos de arroz para consumir durante um mês. Você vai ver aí quantos litros de água foram gastos para a produção desses alimentos, considerando a água gasta para o cozimento deles. Então você vai fazer uma continha aí, certo? Se 1 quilo gasta 15.400, 6 quilos vão gastar quanto? Né? E o arroz? Se 1 quilo de arroz gasta 2.500, 2 quilos gastarão quanto? Você vai fazer essa soma para poder dar as respostas, ok? E aqui, por último, a nossa atividade. Você tem aqui um diagrama e você vai circular nele o nome de 7 recursos naturais. O que são esses recursos naturais? Tudo aquilo que a natureza me oferece, tá? E depois você vai montar um quadro no seu caderno como apresentado a seguir e vai classificar esses recursos naturais em renováveis e não renováveis. Hora da pesquisa, tá, amores? Peguem um caderno de ciências e veja lá, por exemplo, se tem água no seu diagrama, você vai
colocar, você vai ver se a água é um recurso renovável ou não. Se tiver ferro, é um recurso renovável ou não. Vai colocar tudo no seu caderno, faça pesquisa na internet para poder responder isso, ok? Aqui na segunda questão, vocês têm imagens que apresentam situações que envolvem desperdício de água. Você vai ligar cada ação à situação do desperdício correspondente, tá certo? Questão 3, você vai ler esse texto e vai fazer as atividades propostas. Então, depois que você ler esse texto que vai falar sobre o pré-sal, tá? Se você não sabe o que é o pré-sal, você vai ficar sabendo agora, para poder responder as letras A, B e C, tá? Na letra A, você vai recortar de jornais e revistas imagens de produtos feitos a partir do petróleo. Então, isso também é pesquisa. Que produtos são feitos a partir disso, do petróleo? Você vai colar essas imagens na folha do seu caderno, tá? Junto com a questão 1 que você fez a pesquisa. Lá abaixo você vai colar, vai fazer aquele clique e mandar para a tia. Letra B. Observando os dados da tabela, você vai calcular quantos barris de petróleo foram produzidos em 15 dias no ano de 2016. Então, olhe lá a produção. Se foi 1 milhão, a produção diária, 15 dias vai ser quanto? E coloque a resposta aí, tá? Letra C. A produção diária de barris de petróleo aumentou de 2010 para 2014. E de quanto foi esse aumento? Então, você vai observar no ano de 2010 quanto foi a produção, vai observar no ano de 2014. E depois você vai ver que infelizmente a nossa cidade é muito barulhenta e há coisas em que eu não tenho como impedir, tá? Um beijo para vocês e qualquer dúvida estou aqui no meu PV, é só chamar. Tchau, tchau.